de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano, doutor dos chefes, o pai. Nhanhã, pranho, leré e buiú. Nhanhã, pranho, leré. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas e W Sonho Eventos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Pesqueira vence fora e está classificado para a final da primeira Copinha do Interior. A equipe manteve os 100% e venceu a equipe de Pojuca por 2-0 no Antônio Dourado. A gente vai escutar o treinador Nielson, que vai falar aqui desta grande vitória e também a expectativa da final. O adversário será a seleção de Goiânia, que goleou o Carpina por 5-0 e chega empolgada também para essa final. 2 jogos, o primeiro no Joaquim de Brito, o segundo no Sesc em Carpina. Vamos também trazer o nosso giro regional com destaques para os torneios lá de Senharó e também o basquete que teve aqui nesse fim de semana em Pesqueira. Na série dos grandes times do nosso futebol, hoje nós temos o União em 1950, o Udinese em 1988, Comercial em 1992 e o FTB Master em 2015. O Sport perdeu para o Vitória e está na conta do milagre para subir para a Série A. Muita gente já não acredita mais. Tem também notícias do Náutico, do Santa Cruz, Campeonato Brasileiro da Série B, Série A, Copa do Mundo Sub-17, tem também o placar da rodada, a agenda do dia e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no YouTube, se estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixa o seu like. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esportes fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O bar e pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E você está no Pesqueira Esportes, o seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região, de segunda a sexta, a sábado,
você fica bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região, sempre ao lado aqui dos nossos parceiros. Bom, no último sábado nós tivemos um problema técnico, por isso que nosso programa não foi ao ar. Pedimos desculpa a todos vocês que nos acompanham aqui diariamente e também aos nossos parceiros, mas estamos firmes de novo. Bom, vamos começar o programa de hoje mostrando a seleção de Pesqueira, essa aí que você está, que ontem foi até Ipojuca, no estádio Antônio Dourado, e bateu a equipe da casa por 2-0, mantendo uma tradição, né? Foi lá onde a equipe principal, né, a seleção de Pesqueira, conquistou a Copa do interior de 1999, batendo Barreiros na final. Barreiros tinha perdido o mando de campo e por isso não mandou o jogo em sua cidade. Então veja aí, 2-0 o jogo de volta. O primeiro jogo no Joaquim de Brito tinha sido 1-1 e a seleção de Pesqueira manteve os 100% de aproveitamento jogando fora de casa. O adversário já está definido, vai ser Goiânia, que no Sesc, lá da sua cidade, goleou a equipe de Carpina por 5-0. Tinha perdido o jogo de ida por 2-1 e acabou batendo. E quem vai contar a história do jogo é o nosso treinador Nielson. Olá, Nielson, boa tarde. Olá, Jânio, olá, amigos do Pesqueira Esporte. Passando aqui para falar um pouco sobre o nosso jogo, a nossa classificação à final. Jânio e amigos, quero dizer que foi um jogo que saiu melhor do que o esperado, né? Nós fomos, como falei, bem preparados, bem focados na equipe do Ipojuca. Campo bom, campo menor que o nosso, porém bem gramado, um campo bom para o nosso estilo de jogo. E posso dizer, Jânio, que fomos dominantes. 70%, 75% do tempo de jogo nós dominamos. Primeiro tempo começou equilibrado, de igual para igual. Depois dos 25, 30 minutos começamos a se soltar em campo. E aí começamos a dominar. Abrimos o placar ainda no primeiro tempo com o gol de Guilherme Galego, 1-0. Colocamos bola na trave, o goleiro dele fazendo defesas espetaculares. E aí fomos para o intervalo já com a vantagem no placar de 1-0. Quando voltou para o segundo tempo, não foi só administrar a vantagem, não. Nós fomos para cima querendo buscar mais um gol para dar tranquilidade, dar segurança. E Ipojuca também começou a agredir. Só que aí, muito forte no ataque, soubemos sair em contra-ataques rápidos e fizemos um 2-0. Após o 2-0, começamos a dominar totalmente, encurralar o time do Ipojuca e com algumas mexidas, com a suplência do nosso time, a qualidade da equipe não caiu, pelo contrário, os atletas entraram descansados e aí começamos a tomar conta do jogo até o apito final. E, Jane, graças a Deus a equipe se portou bem. Também quero agradecer ao pessoal de Ipojuca, que nos recebeu muito bem. E agora é esperar para a grande final, trabalhar forte. Hoje, segunda-feira, os atletas estão de folga. E a partir de amanhã, terça-feira, trabalhar forte já pensando no time de Goiânia. Também vamos dar uma analisada na equipe de Goiânia e preparar nossa equipe para o melhor. Jânio, obrigado por tudo, grande abraço e estamos juntos até a final. Parabéns, professor Nielson, por a grande vitória e orgulhar mais uma vez o torcedor pesqueirense. Vamos lá, rumo ao título agora. Já tem os jogos, né, marcados. No caso, a partida de ida será neste domingo no estádio Joaquim de Brito. A princípio, o jogo está marcado para 15 horas, mas não está descartado que ele seja um pouco mais tarde, até por causa da onda de calor. Para mim, seria bom que fosse às 17 horas, já que o estádio tem refletor. Então poderia ser às 17 horas com um tempo mais frio. A volta vai acontecer no Sesc Goiânia no outro domingo, no dia 3 de dezembro. Quem será que vai ficar com o título da primeira Copinha do Interior? Goiânia ou Pesqueira? Sou mais Pesqueira e fica aí a nossa torcida para os meninos trazerem este título inédito da primeira Copinha do Interior Sub-18. Bom, vamos começar o nosso giro agora regional, começando pela Copa da Amizade de Futebol de Campo, que ontem, aliás, no sábado, o River Plate do Sítio Pagão venceu o Sporting de Arco Verde por 2-1, jogo do grupo do São Paulo. E ontem pela manhã, o Atlético, tá aí Atlético Pesqueiro, o Atlético FC, né, mas agora representa a cidade de Caruaru, venceu também um novo começo de Brejo da Madre de Deus por 2-1. Quero mandar um abraço para o meu amigo Adeilson, que agora está morando em Caruaru, então por isso o Atlético FC agora está
representando a cidade da capital do forró. Bom, pela Copa da Amizade de Futsal Feminina, nos jogos do sábado, Amigas da Bola venceu as Panteras por 3-1. Monique Lohane 2 vezes e Miriam Avelino marcaram os gols da equipe das Amigas da Bola. Marina Raíssa descontou para as Panteras. Já no segundo jogo da noite, pelo Grupo B, Sanharótimo 0, Santa Cruz de Belo Jardim 10. Suelen Magalhães 4 vezes, Rafaela Barbosa 3 vezes, Giovana Barbosa e Maria Isabelle e também a Valéria Melo fizeram os gols da equipe de Belo Jardim. No terceiro jogo da noite, o Independente de Buíque venceu o Pimenta FC por 5-3. Gislânia Maria 3 vezes, Maria Andressa e Lidiane Soares marcaram os gols da equipe de Buíque. Maria Camila 2 vezes e Letícia Ellen marcaram os gols da equipe do Pimenta. E no último jogo da noite, o Pesqueira Futebol Clube venceu a Escolinha Mergulhão lá de Mutuca por 6-1. Aí nos gols tem a Arielle Maria, Isabela Pereira e um gol contra. Mas alguém marcou 4 gols aí. Então, no caso, para fazer o placar de 6-1, a arte veio faltando essa informação. A Maria Vitória descontou para a Escola Mergulhão. E aí está a classificação. No grupo A, Pesqueira lidera com 3 pontos, tem 5 gols de saldo. O Independente de Buíque também tem 3 pontos com 2 gols de saldo. Pimenta de São Bento do Una tem 0 ponto e menos 2 de saldo. E a Escolinha Mergulhão, lá de Mutuca, também 0 ponto e menos 5 gols de saldo. Já no grupo B, o Santa Cruz de Belo Jardim lidera com 3 pontos e 10 gols de saldo. Amigas da Bola também tem 3 pontos mais 2 gols de saldo. Panteras 0 ponto menos 2 gols de saldo. E Sanharótimo com 0 ponto e menos 10 gols de saldo. Falar agora do primeiro torneio de verão da Pitang. Deu Lyon de Poção, que venceu a edição e foi campeão. Recebeu o troféu a equipe aí do Lyon de Poção. Falar agora do campeonato da Vila de Sines, os jogos que aconteceram ontem. Pela manhã, na categoria juvenil, o Grêmio venceu a Chapecoense por 1-0. Já à tarde, pelo juvenil, o Herdeiros de Mandaru venceu o Juventude por 2-0. E no titular teve empate em 1-1 nesse jogo, nos jogos do campeonato lá da Vila de Sines. Falar agora de basquete. No sábado, a equipe Sub-17 do Pesqueira jogou a partida razoável e foi derrotada pela equipe do Aquários por 50-31. Já ontem foi a equipe adulta que entrou. No primeiro jogo da manhã, perdeu para Garanhuns por 67-54. Mas descontou aí em cima de Pombos. Arrasou a equipe de Pombos, vencendo por 103-16 a equipe pesqueirense. Bom, depois desse giro aí de notícias, agora só nos resta chamar a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o União em 1950, o Udinese em 1988, o Comercial em 1999, aliás, 92, e o FTB Master em 2015. Daqui a pouco eu volto com o noticiário do futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Chegando com União em 1950. Em pé, Luiz da Várzea, Cícero Pezão, Toninho Cândido, Eurico, Doca, Olívio e Paulo Melo. Agachados, Jorge Brito, Neném, Laerte, Austriclinho, Tião e Lulinha. Agora vamos com o Udinese em 1988. Em pé, Robinho, Landra, Floriano, Jair, Júnior, Gel, Giovanni, Zezé e Leo. Agachados, Mauro, Espirro, Cícero Caetano, Cícero das Gatas e Mané. Agora vamos com o Comercial em 1992, bicampeão da Taça da Amizade. Em pé, Evânio, Luizimar, Ivanildo, Beto, Zé Romildo e Daniel. Agachados, Assis, Pedro Basculho, Cadinha, Bill e Edson. Para finalizar, vamos com um jogo lá da Associação Cristo Rei contra o time da FTV. Em pé, Pinto, Batu, Nando, Genilson, Adriano e Juca. Agachados, Djalma, Evânio, Paulo, Simval, Erivaldo, Quincas e Marcílio. Esse é o time do FTV. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times.
E você está no Pesqueira Esportes, seu programa de informações esportivas da nossa cidade e da nossa região. De segunda a sábado você fica bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e nas cidades vizinhas, sempre ao lado dos nossos parceiros, mais ou menos por volta do meio-dia. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, porque na segunda-feira a gente apura muito mais informações. Bom, vamos começar aqui o nosso cenário aqui no futebol pernambucano, falando do Campeonato Pernambucano Feminino. Ontem aconteceu a grande final, Sport Náutico, e deu Sport. Venceu a equipe do Timbu por 2-0, jogo na Arena de Pernambuco. Inclusive teve transmissão da TV Asa Branca. A equipe venceu por 2-0 o Náutico. Bom, vamos falar agora do Pernambucano da Série A3. Resultados da sexta rodada: o Águia perdeu em casa por 1-0 para a equipe do Ipiranga. A Cabense fez 4-0 em cima do Serrano, mas não garantiu classificação, viu? Porque o Ipojuca venceu fora de casa o Santa Fé por 3-0. O curioso é que a Cabense já encerrou sua participação, então vai ter que secar o Ipiranga ou então o Ipojuca para garantir o acesso para a Série A2 do ano que vem. Na última rodada, no sábado, às 15 horas, tem Ipojuca e Barreiros, Serrano e Águia, Ipiranga e Santa Fé. Então a cabeça o que é que tem que fazer? Se o Ipojuca venceu por 1 gol de diferença, vai aumentar seu saldo para 7, vai conseguir igualar o... Só que o Ipojuca precisa de uma vitória de 2 gols, porque a cabeça marcou mais gols, 12 gols, do que a equipe do Ipojuca. Então, no caso, o Ipojuca precisa vencer por 2 gols de diferença. Já o Ipiranga, um empate deixaria ele com o mesmo número de saldo e também não resolveria, porque a Cabense tem 12 pontos. Então a Cabense tem que se torcer. O Ipiranga tem que vencer, o Ipiranga vencendo o Santa Fé vai garantir a classificação, e o Pojuca precisa de 2 gols de diferença. E aí a Cabense corre sério risco de não se classificar para a Série A2, já que Ipojuca e Ipiranga, que precisam da vitória, jogam em casa. Então o Ipiranga precisa da vitória simples, o Ipojuca com a vitória de 2 gols de diferença para aumentar seu saldo para 8, para aí garantir a classificação e a Cabense ficar de fora. Bom, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport agora está na conta do milagre. Os resultados da penúltima rodada: Ituano 0, Chapecoense também 0, Londrina 0, Novo Horizontino 1, Vila Nova 3, Ceará 1, Criciúma 3, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Mirassol 4, Atlético Goianiense 1, Vitória 1, Sport 0, daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo, Juventude 0, Ponte Preta também 0, Guarani 2, ABC 3, CRB 2, Tombense 0. Hoje às 20 horas tem um jogo lá na parte de baixo. Sampaio Corrêa, que se vencer sai da zona de rebaixamento, e Avaí, o Avaí que é 13º com 43 pontos, com remotas chances de queda na realidade, o Avaí. Então o que é que acontece com o Sport? O Sport tem que vencer o seu jogo contra o Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro e torcer contra esses times aí: Mirassol, Novo Horizontino, Atlético Goianiense, Vila Nova ou então o Juventude. O Criciúma ainda não garantiu classificação, está com 19 pontos. Não, o Criciúma garantiu acesso porque tem 19 vitórias em 64 pontos. Então não poderia ser alcançado pelo Atlético Goianiense, que vencendo seu jogo iria para 64 pontos, mas ficaria com uma vitória a menos. Então o Criciúma garantiu também o acesso à Série A. Juventude e Vila Nova estão no G4, inclusive Vila Nova está com a faca, o queijo na mão, já que pega o ABC, que é o Lanterna, que surpreendeu ontem o Guarani, né? O Guarani tirou as chances do Guarani e o ABC vai ser o adversário do Vila Nova. Já o Juventude vai jogar fora de casa contra o Ceará, que já não briga por mais nada. Eles são os times que dependem de suas próprias forças para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, falando desse jogo do Sport, né? Inclusive, isso aqui o Vitória não chegou nem a treinar para esse jogo, mas são coisas que acontecem com o Sport. O Sport perdeu, demitiu o treinador, né? O Anderson Moreira já não é mais o treinador, anunciou ontem na manhã que a entrevista coletiva dele foi um desastre, dizendo que já devia ter deixado o Sport há muito tempo. E o César Lucena, que será o técnico do Sport, acho que a diretoria já jogou também a toalha, inclusive o Yuri Romão com a viagem lá para a Europa, né? Que acabou revoltando muitos torcedores da equipe do Sport nessa semana decisiva. O Vitória venceu com o gol de Oswaldo e formou de Lucas Arcanjo, Zeca Camutanga, Wagner Leonardo e Mateuzinho. Dudu depois Marco Antônio, Rodrigo Andrade depois GG, e Giovanni Augusto depois o Wellington Nem.
Oswaldo, depois Matheus Gonçalves, Yuri Castilho e o Helder, depois Zé Hugo, técnico Léo Condé. Já o Sport formou de Jordan, Eduardo, depois Everton, Chico, Rafael Thierry, Filipinho, Fabinho, Felipe, depois Ronaldo Henrique, Jorginho, Facundo Labandeira, depois Diego Souza, Edson Negueba, depois Edinho e Wagner Love, depois Peglo. O técnico ainda era Anderson Moreira, mas já foi demitido. A arbitragem foi de Minas Gerais, Paulo César Zanovelli no apito, Guilherme Dias, Camilo e Victor Hugo e Mazu nas bandeiras. Victor Hugo Mazu é do Paraná e Rodolfo Toski Marques, também do Paraná, era o árbitro de vídeo. E o Anderson Moreira, como eu falei, não é mais técnico do Sport. Falar agora do Náutico. Bruno Becker começa a se movimentar como presidente do Náutico, depois de anunciar o Alan Al como um novo técnico. O novo mandatário do clube começa a se reunir para definir a SAF alvirrubra. Já o Santa Cruz, Bruno Rodrigues toma posse nesta segunda-feira. A expectativa é que a cerimônia tenha novidades no departamento de futebol. Ele que no último sábado confirmou Itamar Schuller como novo técnico para 2024. O treinador de 57 anos chega para comandar o Coral na pré-seletiva da Copa do Nordeste e também no Campeonato Pernambucano. Falar agora do Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado, Fortaleza perdeu para o Cruzeiro por 1-0. O Cruzeiro saiu da zona de rebaixamento e jogou o Bahia nessa zona. Fortaleza continuou em 12º lugar. E aí você está vendo os jogos que vão acontecer nessa semana, né? Que são os jogos atrasados antes da 35ª rodada. Na quarta-feira, pela 32ª rodada, tem Fluminense e São Paulo às 21h30. Antes, às 19 horas, tem Cruzeiro e Vasco pela 33ª rodada. Na quinta-feira também tem 2 jogos. Pela 29ª rodada, às 19 horas, tem Fortaleza contra o Botafogo, que tenta retomar a liderança nesse jogo. E tem também, às 21h30, Flamengo e RB Bragantino. Aí todo mundo vai ficar com 34 jogos antes de ter a 35ª rodada, que começa na sexta-feira. Falar agora da Copa do Mundo Sub-17. Hoje o Brasil eliminou o Equador, venceu por 3-1, jogo que aconteceu às 5h30 da manhã. E a Espanha também despachou o Japão por 2-1. A Espanha vai pegar o vencedor de Alemanha e Estados Unidos, que joga amanhã às 5h30 da manhã. E o Brasil pega o vencedor de Argentina e Venezuela, que jogam às 9 horas. Além desses jogos, amanhã às 5h30 ainda tem Mali e México. E às 9 horas tem Marrocos e Irã. Na quarta-feira tem Inglaterra e Uzbequistão e França e Senegal. Você vê aí na parte de baixo os parelhamentos. Chegando agora com o placar da rodada, começando pelos jogos do sábado. As eliminatórias da Eurocopa, 9ª rodada ainda esses jogos. Armênia 1, País de Gales também 1, Letônia 0, Croácia 2, Belarus 1, Andorra 0, França 14, Gibraltar 0, que goleada. Holanda 1, Irlanda 0, Suíça 1, Kosovo também 1 e Israel 1, Romênia 2. Já pelas eliminatórias da Copa lá na África, ainda a primeira rodada, África do Sul 2, Benin 1, Níger 0, Tanzânia 1, Senegal 4, Sudão do Sul 0. Amistoso internacional, a Alemanha perdeu de novo, viu? Perdeu para a Turquia por 3-2. Já no Campeonato Mineiro da segunda divisão, jogo de volta da semifinal, o Valério Doce venceu o América de Teófilo Antônio por 2-0 e também venceu uns pênaltis por 5-3. Muita gente achava que o América já estaria na final. Agora vamos para os jogos do domingo, pelas eliminatórias da Eurocopa, já 10ª rodada. Hungria 3, Montenegro 1, Sérvia 2, Bulgária também 2, Bélgica 5, Azerbaijão 0, Suécia 2, Estônia 0, Espanha 3, Geórgia 1, Escócia 3, Noruega também 3, Portugal 2, Islândia 0, Portugal com 100% de aproveitamento na Eurocopa. Nas eliminatórias da Eurocopa, 10 jogos, 10 vitórias. Bósnia 1, Eslováquia 2 e Liechtenstein 0, Luxemburgo 1. Eliminatórias da Copa lá da África, Burundi 1, Gabão 2, Moçambique 0, Argélia 2, Zimbábue 1, Nigéria também 1, Serra Leoa 0, Egito 2, Sudão 1, República Democrática do Congo 0. Pela Copa Santa Catarina, jogo de ida da final, Marcílio Dias 1, Concórdia também 1. Pelo Campeonato Paulista Feminino, jogo de ida da final, São Paulo 2, Corinthians 1. E pelo Campeonato Mineiro Feminino, final em jogo único, deu Cruzeiro campeão 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Agora vamos de agenda do dia. Pelas eliminatórias da Eurocopa, hoje às 16h45 tem Ucrânia e Itália, jogo que vale vaga direto. A Itália joga pelo empate, mas a Ucrânia joga em casa e se vencer, deixa pelo menos a Itália eliminada, pelo menos nessa primeira parte, né? Depois tem uma repescagem lá, dependendo
Liga das Nações. Tem Macedônia do Norte e Inglaterra, República Tcheca e Moldávia, Albânia, que já está na Eurocopa contra a Ilhas Faro, Irlanda do Norte contra a Dinamarca, Eslovênia contra o Cazaquistão e San Marino contra a Finlândia. Hoje pela manhã, pelas eliminatórias da Copa, já teve esse jogo aí. Djibouti e Guiné-Bissau foi 1-0 para Guiné-Bissau. No momento que eu estou gravando aqui, às 13h32, está acontecendo Gâmbia e Costa do Marfim, Libéria e Guiné Equatorial. E às 16 horas tem Seychelles e Quênia, Chad e Madagascar, Mali e República Centro-Africana. Pelo Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, jogo de volta da semifinal, às 20 horas tem Mamoré e Guarani. O primeiro jogo foi 2-2. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros aqui, Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos do Campos Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Babá e o Enio da W Som e Eventos. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu Arroz, Tinguinho e Tubano. Doutor dos chefes, o pai, Nhanha, Ranho, Leré e Buiú.